Paz do Senhor Jesus, que bom estar com vocês nessa segunda temporada do nosso segundo trimestre aqui do nosso EBDcast, né? E antes de a gente começar com qualquer coisa aqui, eu quero já agradecer primeiramente a nosso Deus, que tem sido responsável por colocar essa ideia em nossos corações. A gente está com esse canal, né? Canal que é totalmente voltado a tudo que é assunto relacionado à EBD, né? A Escola Bíblica Dominical. E nós tivemos um aproveitamento muito interessante no primeiro trimestre. Graças a Deus, tivemos um feedback muito abençoado. E que bom que as pessoas, graças a Deus, estão gostando. Isso mostra que as pessoas gostam de estudar a palavra de Deus. O canal tem sido de bênção para muitas vidas e particularmente para mim, né, que quando a gente vai aplicar alguma coisa, isso faz a gente também estudar mais, faz a gente debruçar mais na palavra de Deus, na leitura da Bíblia, né? Que de fato o Espírito Santo possa dar a iluminação da palavra. É preciso que a gente mergulhe na palavra para ele poder dar o esclarecimento, e ninguém melhor que ele, né, para esclarecer a sua própria palavra, né? Então a gente agradece a todos os ouvintes, e tudo isso é motivo de a gente agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele está fazendo. Eu sei que a gente está no caminho certo, graças a Deus, e está dando certo e vai dar certo porque Deus está nesse negócio, como diz alguns pregadores, né? E a gente acredita nisso também, e graças a Deus tem sido de bênção. E agora a gente estamos abrindo aqui essa primeira aula, né, desse primeiro trimestre de 2025, onde vamos estudar e o Verbo se fez carne, lição extraordinária que falar da pessoa de Jesus e através do olhar do apóstolo João, né, um apóstolo que foi o apóstolo mais próximo de Jesus, o último apóstolo e discípulo a morrer, né? E é interessante, e essa lição ela vem nos abrir nossa mente, esclarecer muitas coisas. E a gente vai ter agora mais 3 meses pela frente, esse segundo trimestre, e acredito que vai ser 3 meses de bênção, né? Então, quero agradecer a todos vocês pelo apoio que têm dado ao canal. E hoje, começando esse segundo trimestre, nessa primeira lição, o canal EBDcast está muito feliz com a volta mais uma vez do nosso professor Fabiano Bezerra, né? Está aqui de novo conosco na bancada. Graças a Deus, Deus tem disponibilizado tempo ao seu servo para que ele possa estar aqui com a gente. É claro que o canal numa dimensão dessa ficaria muito difícil eu fazer, mas graças a Deus, Deus colocou pessoas no meu caminho para que a gente desse segmento a esse projeto. Isso aqui eu já quero trazer uma coisa interessante, que a gente não faz nada só, né? Por mais que a gente conheça alguma coisa, mas a gente sempre precisa de alguém. Aí eu vou logo voltar um pouco, na verdade, ao Gênesis, né? E o próprio Deus viu que Adão não conseguiria dar conta da tarefa sozinho e precisava de uma companheira, um companheiro. E Deus fez a Eva justamente para isso, para auxiliar. Então isso mostra que a gente não consegue fazer nada só, por mais que a gente tenha habilidade em algumas coisas, mas a gente precisa de alguém, a gente precisa de outro ser humano, a gente precisa de outra companhia para estar nos ajudando a dar seguimento naquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E o canal também está muito feliz também nessa noite com a chegada também, né? Pela primeira vez aqui no canal. Infelizmente não foi possível no primeiro trimestre, mas que bom, tudo Deus tem um momento certo e um momento exato. Está conosco aqui nosso filósofo também, o professor Fernando Bezerra, e ele que vai estar comentando a respeito do vídeo lá que a gente colocou, do prólogo, e vai fazer uma análise completa aqui a respeito dessa primeira lição. Então, para a gente não tomar muito tempo, isso foi só a abertura. Eu já quero passar a palavra para o nosso professor Fabiano Bezerra, que ele vai comentar o que a gente vai esperar desses 3 meses dessa lição. O que é que a lição vai trazer para a gente? Qual o posicionamento do escritor aqui? O que é que ele quer trazer para a gente? Qual a temática também da lição? Apologética, expositiva, esqueci até outra palavra que o nosso professor disse lá, expositiva, né? Teologia bíblica, isso, a palavra era essa. É uma teologia bíblica, é expositiva, é ontológica. Ele vai trazer aqui os pontos aqui desse segundo trimestre, o que é que a gente vai aprender aqui e o que vai ser abordado dentro desses 3 meses aí, com essas 13 lições que a gente vamos estudar
a partir do domingo, dia 6 de abril, é a primeira lição, e o Verbo se fez carne. Então está com o nosso professor, e depois nosso professor Fernando Bezerra vai entrar falando a respeito desse tão famoso prólogo, né, que está ali na introdução do livro de João. Professor, está com a sua palavra. Muito obrigado mais uma vez. O professor está aqui conosco. Mais 3 meses aí de bênção, se Deus quiser, e vai ser de bênção. Sim, antes de o professor falar, aqui passar a palavra do professor, também a gente manda um abraço aqui muito especial também para o nosso professor também, Henrique, né? Luiz Henrique, vai voltar também no canal. A gente vamos ver a lição aí e o tempo disponível do servo do Senhor para ele voltar aqui, e a gente vê a lição aqui que o servo do Senhor também vai trazer para nós aqui também dentro desses 3 meses. Amém, professor? Amém, Jefferson. Mais uma vez, quero saudar a todos com a paz do Senhor e externalizar nossa satisfação também de estarmos aqui, para estarmos aprendendo a palavra de Deus. Mais um trimestre nos é apresentado e nos reservará alguns desafios também. Essa lição é riquíssima, terá riquíssimas lições para nós, assim como a outra que acabamos de concluir. A lição, como você bem apresentou, tem um título: E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. O comentarista dessa lição é um conhecido nosso, né, o pastor Elinai Cabral, e é um conhecido nosso, já é escritor de várias outras lições, comentarista de várias outras lições, e nós temos o prazer e a satisfação de tê-lo mais uma vez comentando essa lição tão importante, que é o Verbo que se fez carne. E como falávamos em algum outro momento, essa lição de hoje que iremos iniciar, diferente da outra que a gente estudou e acabamos de concluir, essa aqui está pautada de uma teologia bíblica, né? Então, para a gente fazer meio que uma diferenciação entre o que é uma teologia bíblica, o que é uma teologia sistemática, o que é uma teologia histórica, né? Então são esses padrões, existem padrões diferenciados de teologia, e essa teologia, que é a teologia bíblica, é também chamada de teologia exegética. Na realidade, a teologia bíblica é um dos ramos da teologia exegética, porque ela trabalha não apenas o texto, mas o contexto que o texto está inserido. Então, diferente da teologia sistemática, que na realidade também é chamada de uma teologia dogmática, que diz respeito ou explica as verdades de Deus através de temas como Deus como salvação, sobre a deidade de Cristo, sobre a salvação, sobre o batismo. Então, essas doutrinas que emanam do próprio texto sagrado estão desenvolvidas a partir de um chaveamento de temas. Então, a teologia sistemática ou a teologia dogmática tem a preocupação de apresentar essas verdades de Deus no decorrer de toda a Sagrada Escritura, diferente da teologia bíblica, que está mais preocupado com o contexto que o texto está inserido. A teologia dogmática, ou a teologia sistemática, não está preocupada necessariamente com o contexto que o texto está inserido. Na realidade, ela faz uma reunião dos textos que defendem o posicionamento acerca da verdade de Deus, acerca da verdade do pecado, acerca da verdade da salvação. Então, que está espalhado em todo o texto sagrado, ou seja no Antigo ou no Novo Testamento, e reunindo esse conjunto de texto, forma então aquilo que é denominado como teologia dogmática ou teologia sistemática, né? Diferente da teologia bíblica, que ela vai levando texto e contexto, e para isso o uso dos originais é importantíssimo para fazer a exegese do texto, para que a gente possa entender não apenas a parte morfológica ou sintática, como o professor também vai falar aqui, mas também um texto e o contexto da época. Então, a questão cultural é fundamental. Então, a teologia bíblica está dialogando diretamente com a teologia histórica nesse sentido, porque ele está falando de tempo e espaço, então vai trazer essa discussão também para que a gente possa entender tempo, época, que os personagens bíblicos estão inseridos, e além disso, qual é o contexto que o texto está inserido. Então, a margem de erro aqui para esse tipo de abordagem é bem menor do que a de teologia sistemática ou a teologia dogmática. Isso porque, dentro desse contexto, a teologia bíblica
dar fundamento à teologia dogmática. Se a teologia bíblica for boa, a teologia sistemática dogmática será boa. A verdade, a teologia sistemática serve para a gente entender qual é a doutrina bíblica que o texto está defendendo. E a teologia bíblica está falando qual é a verdade do texto, como é que Deus está se revelando através do texto, o que é que Deus quer falar a partir daquele personagem. Quando a gente tem uma teologia bíblica boa, a gente evita aquele erro, por exemplo, de estabelecer aquela mensagem moralista dos personagens. Tipo, exemplo, a gente ouve muito, por aqui, alguém dizer: seja igual a Daniel, tenha a mesma conduta de Daniel, tenha a mesma conduta de Ruth. Então é uma mensagem moralista, que só faz um recorte moralista de conduta. Mas a teologia bíblica mostra o que tem a ver Daniel, Ruth e qualquer outro personagem com a Bíblia, apontando para Jesus e para o plano da redenção e da salvação. Então a teologia bíblica é importante para isso. Então, fazendo essa distinção logo de cara, a diferença dessa lição é que ela vai levar todos esses aspectos em consideração. Isso não faz dela mais fácil do que a outra que a gente acabou de estudar. Muito pelo contrário, ela tem o seu grau de complexidade, mas ela se torna mais palatável porque a gente vai contextualizar o texto. E contextualizando o texto, fica mais fácil a gente compreender toda essa abordagem. Então, para a gente ganhar mais tempo nessa nossa fala, a lição vai versar em 13 lições, nessa lição do primeiro trimestre, e o Verbo se fez carne, sob o olhar do apóstolo do João. Então seria uma teologia bíblica na perspectiva joanina. Então poderia ser paulina, poderia ser petrina, poderia ser lucana, mas ele faz o recorte aqui no Evangelho de João. Então nós iremos estudar não de uma forma expositiva, expandida, versículo a versículo, capítulo a capítulo, porque a lição não comporta esse espaço. Mas ele faz um recorte aqui temático, a partir desses temas pautados no texto, no contexto, de alguns capítulos que estão escritos no Evangelho de João, para a gente fazer luz, então, à discussão bíblica. Então, ele apresenta 13 lições. A primeira lição que hoje estaremos comentando, o Verbo que se tornou em carne. O segundo, o novo nascimento. Terceiro, a verdadeira adoração. Quarto, Jesus, o pão da vida. Quinto, a verdade que liberta. Sexto, o bom pastor e suas ovelhas. 7, eu sou a ressurreição e a vida. 8ª, uma lição de humildade. 9ª, o caminho, a verdade e a vida. 10ª, a promessa do Espírito. 11ª, a intercessão de Jesus pelos discípulos. 12ª, do julgamento à ressurreição. E 13ª e última lição, renovação da esperança. São os temas que iremos abordar todo esse período, desses 3 meses que essa lição se propõe. Então, a primeira lição, que corresponderá ao dia 6 de abril de 2015, fala o seguinte: o Verbo que se tornou em carne. Nós já tratamos desse assunto mais ou menos na lição passada, lição 3, que foi a lição 3 sobre a encarnação do Verbo. Retornaremos, mas dentro de outra perspectiva, de uma teologia bíblica e não de uma teologia sistemática. Não apenas uma teologia sistemática, mas uma abordagem apologética, que a gente acabou de falar. Eu queria já adiantar 2 pontos importantes antes de apresentar geral, mas eu vou apresentar logo geral para a gente ganhar tempo, O textual está em João capítulo 1 e 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática diz assim: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Aí tem a leitura diária que a gente vai deixar para a próxima. Aí tem a leitura bíblica em classes, João capítulo 1, versículo 1 ao 14, que é o tema da nossa discussão hoje, esse texto. É o prólogo de João, que vai ser justamente discutido hoje, além dos pontos importantes que essa lição irá apresentar. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Segundo, revelar o Senhor Jesus como Verbo de Deus. E terceiro, explicar, tendo doutrinamente, como biblicamente, a manifestação do Verbo.
Então nós temos 3 pontos importantes. O Evangelho de João, ele faz aqui uma análise da data, a autoria e natureza, né, de João e também do Evangelho em si e também da natureza de Jesus. Segundo ponto, Jesus, o Verbo de Deus, e o último subponto, ou melhor, o último ponto, a encarnação do Verbo. Então esse é o ápice da discussão do prólogo que iremos tratar nesse momento. Eu quero só fazer 2 provocações importantes. Importante dizer que o professor tenha cuidado com a descrição que está aqui na verdade prática, porque o verbo não foi inserido na história apenas quando encarnou, né? Então, o verbo é eterno e ele se fez presente em toda a história da humanidade, inclusive antes da humanidade, no ato da criação de todas as coisas. O verbo já está lá. Isso já será meio que discutido daqui para frente. E outro adeno importante, uma outra nota de rodapé que eu quero dizer aqui, que estávamos até comentando, eu e Fernando, que o que faz João ser único e exclusivo na sua abordagem, diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas, que são evangelhos sinóticos, é a sua abordagem acerca do verbo, e não só sobre o verbo, Fernando vai falar aqui, mas a discussão sobre o Logos, a discussão sobre o verbo, é anterior, inclusive, a João, a discussão do Logos, né? Então, a tradição grega já tratava da discussão do Logos. Philo vai fazer isso, ampliar muito mais essa discussão. Filho de Alexandria, que era um judeu helenizado, né? Interessante que a gente está falando de Alexandria. Alexandria era o centro intelectual daquele momento. Alexandria, inclusive, dependendo da época que nós estamos tratando aqui, ela se tornou mais importante do que a própria Atenas, enquanto centro de intelectualidade. A grande diferença é que se supervaloriza Atenas porque ela está dentro daquele contexto ocidental. E Alexandria é África, é continente africano, né? Então, sendo um continente africano, um centro de intelectualidade, depois já Alexandria foi destruída, se perdeu uma das maiores bibliotecas do mundo intelectual antigo daquela época, pouquíssimas coisas chegaram até a gente. Então, Philo vem dessa discussão, bebe dessa discussão toda, só que o que diferencia Philo e João de toda a discussão sobre o Logos é porque está defendendo que esse Logos humanizou-se, encarnou. Então esse é o grande divisor de águas de João. João está apenas falando do Logos, que já existia, ele toma inclusive por empréstimo, mas tem toda uma discussão por trás. Mas o importante é dizer que esse Logos que João está defendendo lá no prólogo, ele encarnou. Então essas são as considerações gerais que a gente vai fazer de guisa de introdução para a gente poder entender então o que João estava falando ali no início, lá no prólogo. Amém. Então vocês estão vendo aí que esse segundo trimestre vai trazer muita coisa interessante, né? Vai esclarecer, na verdade, nossa mente muitas coisas que a gente pensa, mas que não é da forma que a gente pensa, né? Nem da forma que a gente escuta muitas vezes, né? Então veja só a pequena introdução que o nosso professor fez aqui, quanta coisa riquíssima a gente vai ter dentro desse segundo trimestre, nesses próximos 3 meses agora, dessa lição. Uma coisa que eu gostei, professor Fernando, vou passar a fala agora para o nosso professor Fernando, justamente quando o senhor falou a respeito de João, e o nosso professor também, Fabiano, acabou de falar, que também sempre foi um livro, mais dos outros, né, Marcos, Lucas e Mateus, eu sempre tive um apreço muito grande também pelo cenário, né, narrativa do livro de João, a abordagem de João, é uma abordagem que nos traz mais, né, faz a gente enxergar o Evangelho numa perspectiva muito mais profunda e muito mais gostosa quando a gente pega o relato de João. É um negócio muito interessante que parece que nos aproxima mais de Deus e tem uma linha totalmente, como falou o nosso professor Fabiano, uma linha totalmente diferente, ele correu, diferente dos outros evangelistas, e uma linha, tão interessante a linha dele, que ele não ficou
Ele ali, apenas naquele contexto ali, é tanto que ele volta um pouco e volta até a Torá, né, puxando lá em Gênesis para trazer essa brilhante ideia, e ele já nos dá uma luz também a respeito daquilo que a gente que é sempre falado, que o Antigo Testamento é sombra, né, apenas sombra ao Cristo que ia de vir, né, e veio. Então João ele volta um bocado e volta com muita maestria e traz uma riqueza de detalhes dentro da sua perspectiva. E é claro que o senhor agora está com a palavra para falar a respeito desse prólogo tão falado, tão discutido, tão comentado. E já agradecendo, passando a palavra para o senhor, muito obrigado. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade do senhor estar aqui nessa noite para trazer aí a sua visão e a visão aí dentro desse prólogo, que é esse prólogo que tanta gente questiona, fala, comenta. Então, está com o senhor a palavra. Muito obrigado por estar aqui com a gente no canal ABDcast. Fica muito grato. Acredito que também está em casa também acompanhando através dos vídeos e das redes sociais. Também vai ficar muito feliz de ter o professor Fernando Bezerra aqui com a gente. Amém? Obrigado, Jefferson. Eu também quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui com vocês, nesse diálogo, que estamos nesse espírito de conversa, refletindo acerca desse texto tão rico, como você falou. Como eu disse outrora, o Evangelho de João é, sem dúvida, uma das pérolas. Rapidinho, antes de eu interromper, já interrompendo, eu esqueci de que o senhor fizesse a sua apresentação, sua formação. Fala aí para o pessoal que está também nos acompanhando, qual é as suas áreas, qual a sua formação. Fica à vontade. Ok, queridos. Eu sou bacharel em filosofia, iniciado em filosofia também pela Universidade Federal de Pernambuco. Tenho área de pesquisa na área de filosofia medieval, sobretudo com ênfase no pensamento de Santo Agostinho. E o próprio Santo Agostinho, que é um dos filósofos da cristandade, um dos primeiros filósofos que se abre ali a patrística, o período da Baixa Idade Média, nós chamamos de uma antiguidade tardia, né, a Baixa Idade Média ali, se debruçou ao estudo das Santas Escrituras. Então, pesquisamos o pensamento dele a partir dessa perspectiva apologética, que ele foi um grande apologista da história, talvez um dos primeiros apologistas da história. E o interessante, ele arengava com, a gente brincando, a gente diz que Agostinho arengava com todo mundo. Quando ele não arengava com os hereges fora da igreja, ele estava arengando com os hereges dentro da igreja. Então, ele que amplia a discussão contra os pelagianos, contra os donatistas, se dedicou a lutar contra as heresias pregadas pelo maniqueísmo e pelo docentismo e também outras correntes que se desencadearam aqui naquele período do século IV, século V depois de Cristo. Então, se dedicamos a essa área de pesquisa e não está muito longe do que nós iremos ver hoje. O próprio Agostinho ele escreve comentários bíblicos, e um dos comentários bíblicos, inclusive, é o do Evangelho de João, que ele divide em homilias, que é uma forma de escrita teológica que nós chamaríamos hoje de exposição, porque nele cabe a questão alegórica. Como ele aprendeu muito com o seu antecessor e professor, ele aprendeu a utilizar o texto sagrado de uma forma compreensiva. Então ele usa a linguagem de forma alegórica e às vezes de forma exegética. Mas, para não ficar em tantas delongas, é importante percebermos que o Evangelho de João é uma pérola, uma grande pérola da literatura cristã, sobretudo dentre os evangelhos. Então, e a própria figura, o próprio personagem se destaca nas próprias palavras do próprio Jesus. Quem era o João? João era o amado de Jesus, ele era o amigo mais chegado, ele é aquele que Jesus confidenciava a ele alguns segredos. Quando alguém tinha alguma dúvida ou medo de perguntar, chegava a João e disse: pergunta ao mestre. Mandava João, Você vê João perguntar. o grau de intimidade que ele tinha quando todo mundo ficou suspenso a ideia de quem seria o traidor na mesa no Santa Ceia. Catucaram o João e disse: pergunta ao mestre, pergunta a ele. É interessante porque ele tinha essa intimidade e Jesus
fazia questão de frisar essa intimidade com João. E rapidinho, senhor falando isso aí, interessante que não só a turma mandava ele perguntar, mas ele também era muito de confidenciar as coisas, ele guardava, tanto que quando Jesus diz a ele aqui, eu der o bocado molhado, ou o pedaço molhado, mas ele não disse. Uhum. Quem mandou perguntar foi Pedro, né? Pergunta Mas, a eles, João. e ele não diz quem é. A turma, e Jesus dá o pedaço de pão a Judas e ninguém sabia que era Judas o traidor, porque Jesus disse a João, mas João também não Também disse. disse a ninguém. Isso, Ou seja, continua João só, né? sabia. Isso. Ele confidenciou esses e outros segredos, tão tal que essa intimidade demonstrada dentro desse evangelho deixa diamantinamente claro que o status de discípulo amado não era apenas um título. Ele era de fato recíproco, porque tanto João amava tanto Jesus, quanto Jesus amava tanto João quanto. Então havia uma reciprocidade entre eles, nesse segredo, nessa intimidade, nessa cumplicidade de amizade que eles tiveram, que João escreve essa pérola. Então, eu acho que o versículo-chave de João, não está nem aqui no prólogo, ele fala lá em João, no capítulo 20, que ele diz, o que eu quero que é com esse evangelho é que vocês creiam, que vocês acreditem que ele é o Filho de Deus, que ele é esse verbo que se fez carne e habitou entre nós. Como bem disse Fábio, esse divisor de águas não está apenas no prólogo, no dizer que o que é o Logos, que daqui a pouco iremos nos apropriar desses conceitos, mas dizer que este Logos, e eu não vou usar a palavra verbo, porque a palavra tanto a palavra verbo, que vem da palavra latina verbum, traduzido pela tradição latina, para a expressão verbum, que traduz verbo, esse conceito é tão insuficiente quanto a própria expressão do Logos. Tem palavras na literatura, enquanto geral, que o conceito é maior do que a palavra. Ou seja, a palavra não consegue dizer o conceito que ela representa. Então, a gente, quanto mais tenta explicá-la, mais parece que fica insuficiente. Então, logos é uma dessas palavras. E quanto mais você tenta explicar, quanto mais tenta transliterar para outra linguagem, mais vazia ela fica. Então, eu vou manter o termo original falando apenas do logo e não da palavra, usando a expressão verbo nem palavra. Okay? Então, quando João ele se debruça a defender, lembrando que João, quem era João? Eu vou a gente falar rápido sobre ele, a lição vai falar certamente, e qualquer um pode acessar essas informações via internet ou em qualquer outro livro. Mas João era um judeu da Galileia, ele era um galileu. Ele não era um judeu da Palestina, e nós sabemos que existem várias especulações, da qual nós não entraremos agora, no mérito das discussões, sobre a data, sobre a problemática do lugar que foi escrito, sobre a narrativa que o próprio João vai tomar, sobre as descrições geográficas que existem nesse texto, e apontam para ele como fosse um judeu da Palestina. Mas ele é um judeu da Galileia. Ele e seu irmão Tiago, eles eram filhos de Zebedeu, pescadores, homens que aparentemente bem grossos, porque foram denominados como filhos do trovão. Daí você tira como eles eram agressivos, como eles eram incisivos, aqueles homens. E João, apesar de toda essa característica, toda essa carga que trazia em si, esses pseudônimos que ele trazia consigo, ele se revelou, foi mostrado a ele esses segredos que só o Senhor o confidenciou. Mas o que é o prólogo? O prólogo, a palavra prólogo já em si quer dizer introdução, início, né? Então há vários inícios, há vários prólogos. Então, João, como bem já disse Fábio, ele não está preocupado, ele, não sei, provavelmente ele não teve contato com a literatura de Filo de Alexandria, esse judeu helenizado de Alexandria. Filo é o primeiro filósofo da história que vai trazer a figura do Logos, da tradição grega, para dentro da tradição religiosa, ou seja, da religiosa judaica. Então, porque Filo ele está pregando essa ideia do Logos grego e trazendo ela para a figura do Deus judaico, do Deus judeu. Ele é o primeiro que faz isso. Mas, provavelmente, João não teve esse contato. Então, o que é que João está fazendo quando ele abre
o seu prólogo com quase a mesma expressão que ele abre o cânon sagrado do Antigo Testamento. Quando ele começa a expressar que no princípio era o verbo, ou no princípio era o logos, ele está com os dois olhos fixados no cânon. Ele não está olhando para a tradição grega, ele não está olhando para a tradição alexandria, ele está olhando para o cânon sagrado, ele está olhando para as escrituras, ele está fazendo uma reflexão das escrituras. Quando ele usa a expressão verbum, ou no latim, ou a expressão arque, inarque, no grego, não é arqueologos, que a gente vai ler daqui a pouco, ele está pensando na tradição do canon dos antigos profetas, sobretudo no livro do Gênesis. Ele está pensando na expressão mosaica de que, no princípio, Deus criou o céu e a terra. O que ele quer externar com a palavra logos não é o logos grego, nem o logos de Filo de Alexandria. Ele está usando a expressão hebraica, ele está se baseando na expressão hebraica Debar Eloi, que é a palavra de Deus. Nós fica muito mais claro em Salmos de número 33, o Salmo de número 33, no versículo 6 e 9, fica mais claro, tanto isso quanto em Hebreus, fica em Hebreus capítulo 1, quando o escritor aos Hebreus, que se prende muito também à tradição em sua narrativa, ele é outro que faz uma ponte entre a antiga aliança e a nova aliança, com os dois olhos dentro da tradição do cânon judaico. Então ele vai fazer o quê? Uma referência, dizendo, e essa palavra aí, Deus, só que em Hebreus 1 em 1, é a palavra revelada. E o que João está falando aqui, que é o Eloi, Debar Eloi, é a palavra criadora. Isso. Em Hebreus, a palavra que se revela em sua manifestação, que em outrora Deus falava pelos profetas, e agora fala pelo seu Filho, que é a maior expressão de Deus, da voz de Deus. Então, nós temos nesse contraste que Hebreus está dentro de, olhando para desse prisma da criação, ou digo, da revelação especialíssima, que é a revelação de Cristo. A palavra de Deus é a revelação especial, e Cristo é a revelação especialíssima. Ou seja, dentro desse contexto teológico, o verbo aqui mencionado é o verbo de criação. Ok? Salmos 3, 9, ou seja, em Gênesis ele faz esse contexto. Então, o que João, de antemão, ele quer fazer aqui, em João capítulo 1 e 1? João, ele quer defender a união teontrópica do Logos e do ser de Deus. A união desse Logos, que é esta palavra criadora, essa união entre o que faz e o que criou, com a sua humanização. Por isso que no versículo 14 ele disse, esse Logos, ele se encarnou, ou seja, tabernaculoso. A palavra aqui, se fez carne, ela deriva-se da palavra grega eskernion, ou eskernedo, que quer dizer tabernacular-se. Veja como ele está preso dentro da tradição. Ele está apontando literalmente para o tabernáculo. Ele olha para o tabernáculo e olha para Cristo e diz assim, que esse verbo, essa palavra criadora, se tornou carne. Ou seja, ele se habitou no corpo material, ele tabernaculou-se e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É importante percebermos que, ao fazermos a hermenêutica desse texto, é o que a gente estamos fazendo aqui, que o que é a diferença da hermenêutica para a exegese? É que a hermenêutica, ela se encarrega de pegar os textos e contextos para poder fazer uma boa interpretação. Então, não basta apenas a forma sintática, não apenas o texto, você pegar o texto e traduzir para transliterar para outro idioma, ou traduzir para o português. Não, é insuficiente. É isso que alguns segmentos religiosos fazem, sobretudo a tradução do Novo Mundo, que eles pegam, se preocupam apenas com a estrutura sintática da expressão do versículo 1 em 1 de João. Que traduzido, se nós traduzem como apenas um Deus no final. Eles, e um Deus. Né? Ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e
era o Verbo. Ou seja, e esse Deus era um, e esse Verbo era um Deus. Ele traduz como trazer a ideia de que Jesus era qualquer outra pessoa. Isso. Ou seja, ou alguém da qual Deus a criara e lançara no mundo. Mas não se faz hermenêutica assim, não se traduz o texto assim. Não se traduz texto apenas com a questão sintático-morfológica. Nós se traduzimos o texto com um contexto. Quem lê e quem estuda línguas clássicas sabe que para traduzir precisa do contexto. Porque o contexto, muitas vezes, sobretudo no latim, o contexto que vai determinar os artigos, se está no definido, indefinido. Então, o tempo verbal que vai determinar o contexto da frase, porque sobretudo que latim é corrido. Isso tanto acontece no grego quanto acontece no hebraico. Então, para traduzir esse texto, não precisa, não é apenas apenas traduzir literalmente do texto sem só apenas análise sintática. Tem que fazer uma análise hermenêutica do texto. Então, a expressão em grego desse texto, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, ela ficaria assim: inarque rologos kai rologos, em pros teon kai tel em rologos. Ou seja, quando João ele está pensando em narque rologos, ele está pensando na abertura que Moisés ele faz lá no Gênesis. Há um texto, um fragmento de texto que nós trouxemos aqui do Jacob Ben Haim, que era um judeu que compilou no século XV vários documentos, várias traduções, sobretudo da Septuaginta, para traduzi-las para o hebraico. Nós sabemos que o texto original escrito de João é em grego, então grego koiné. E eles transliteram todo esse texto para o hebraico. Veja como fica semelhante a tradução do texto de Abraão Ben Haim para o hebraico. Ele escreve desse jeito, ó, Bereshit Hayar Hadavar Verardarva Hayar Et Reahorim Verohim Hayar Hadavar. Literalmente, ele traduz que este verbo, o verbo era no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, esse Hadavar está com Deus, junto de Deus, né? E esse verbo era, e este Deus era o verbo, não verbo, justamente. verbo. Ou seja, uma tradução de Jacob Ben Haim, já do século V, já defendia que este singular está atrelado diretamente à ideia, esse proteon, que quer dizer estar junto, já remete à ideia do artigo definido que é Deus, quem é Inarque, esse Deus que está criando todas as coisas a partir desta palavra criadora, a partir dessa perspectiva da criação. A questão morfológica dessa estrutura desse texto, ele vai dizer, deixa eu voltar aqui mais no início, a gente dar uma olhada, ele vai dizer, inarque é a preposição que indica local, inarque quer dizer em princípio, no grego, né? Arque é o substantivo definitivo ativo, que significa princípio, está ali dando a ideia de temporalidade. A palavra em aqui é o verbo emi, o verbo grego emi, que quer dizer ser ou estar, muito parecido com o verbo do inglês, no verbo to be, ali do inglês, que é o verbo ser e estar. Na língua portuguesa nós temos um verbo para ser, e o verbo ser e o verbo estar. São dois verbos, mas no grego, e tanto no grego como no inglês, é um único verbo, é o verbo emi, e também em sua raiz de cognação, ele pode ser tanto o enai como o emi, e num cognato mais distante dessa raiz, nós podemos dizer que também ele era ousia, que os gregos traduziam tanto como essência como substância, que é o verbo ser. Então, o emi, esse verbo emi, nessa estrutura morfológica desse versículo, ele está na terceira pessoa do indicativo, do singular, que dá na ação contínua no passado, ou seja, e era o verbo. O logos, que é o artigo definitivo masculino singular normativo, que se destaca aqui é o
o logos, né? O logos é uma palavra singular normativa, que pode ser traduzida às vezes por palavra ou por razão. Prosteon é a preposição indicativa em direção a essa relação. Então, prostoteon é exatamente a expressão que diz estar com. É a relação da ligação, é o termo propositivo que vai fazer a ligação da ideia que este logo está no princípio e está com Deus. A relação direta entre eles. O atuteon, eu já disse, é um definitivo masculino que está no acusativo. O theos quer dizer Deus. A expressão kai, não é? É a nossa conjunção coordenativa, isso quer dizer, ele equivale, a palavra kai equivale à palavra i ou e o interessante nisso é que no grego, eles sempre colocam a palavra kai, muitas vezes dentro da estrutura do lixo para dizer para celebrar, para asseverar a continuidade. Ou seja, na língua portuguesa a gente não escreve assim. Por exemplo, se a gente for dar um elogio a alguém, a gente vai dizer é bonito, lindo, grande, isso e aquilo, mas normalmente colocamos as vírgulas. Não botamos isso, porque fica estaticamente muito feio. Isso. Mas no grego eles colocam a expressão kai porque isso assevera a continuidade. Isso, né, nesse contexto aqui, quando o João diz e cai rologos, e cai pelo menos 2 vezes, ele está asseverando o que está dito no início ao fim da expressão do versículo 1. Então, ele repete de novo o prosteon, quer dizer com, né, o artigo definido masculino no acusativo, o kai theos enrologos. O kai junção, como dissemos, o kai é a conjunção coordenativa, e o verbo em mim outra vez, que é o verbo ser, está na terceira pessoa do singular. O rologos no final repete o sujeito que é o verbo, ou seja, ele assevera mais uma vez o sujeito da figura. Então, nós estamos percebendo que quando João ele defende tanto disso a partir dessa perspectiva morfológica, dessa perspectiva sintática, quando ele está defendendo essa ação do logos, ele não está dizendo que esse logos foi criado junto com a criação, como alguns interpretam. Porque quando ele diz assim, narque, rologos, alguns vão dizer, mas era o verbo, ou seja, era o logos que estava na criação. Esse verbo ele é anterior à criação. Ele está antes da criação. É por isso que Fábio ele fez aquele apontamento sobre o que o comentarista da Lisão está dizendo, que o Logos se fez presente na história quando encarnou. Não, o Logos é antes da criação. Porque o Logos ele é supratemporal, ele não é intratemporal. O interessante, para que a gente concluir, tem uma citação aqui de Santo Agostinho, no seu livro nas Confissões, no livro 11, e nos versos 7 e 9, os parágrafos 7 e 9, que vai dizer uma coisa interessantíssima acerca da análise sobre o verbo que sempre foi eterno. Ele diz assim, e assim nos convidais a compreender o verbo, os quais é pronunciado por toda a eternidade, e no qual tudo é pronunciado eternamente. Nunca se acaba o que estava sendo pronunciado, nem se diz outra coisa para não se dar lugar a quem tudo se pode dizer, mas tudo se diz simultaneamente e eternamente. Se assim não fosse, Agostinho dirá, já não haveria tempo, já teria tempo e mudança, e não haveria verdadeiramente eternidade ou imortalidade. Sabemos que uma coisa morre e nasce, consoantes deixam de ser, e o que era passa a não ser. Nosso verbo, porém, nada desaparece, nada se substitui, porque é verdadeiramente eterno e imortal. Por isso, ao verbo que é coeterno, conosco, ou seja, com Deus, dizei ao mesmo tempo eternamente. Tudo se diz e tudo dizeis, seja faça ele, realize-se para nós. E para ele não há diferença nenhuma entre o dizer e o criar. Ou seja, Agostinho está dizendo, em outras palavras, que este verbo sempre foi dito eternamente. E quando João ele abre esse prólogo com essa visão no cânon, principalmente em Gênesis, lá em Bará Elohim, ele está dizendo que Deus fez
as coisas a partir de sua fala, e a partir deste verbo, desse Logos Criador, ele está sabendo que esse Logos foi pronunciado na eternidade e não no tempo. Isso. Porque se ele tivesse dito no tempo, sim, dava assim a ideia de que esse Logos foram criados dentro com a criação, junto com a criação. Junto com a criação. Mas como ele é pronunciado dentro na eternidade, ou seja, ele é supratemporal, não é infratemporal, esse Logos, ele pode tanto ser dito na eternidade quanto nas coisas que são supratemporal, infratemporal. Porque Agostinho dirá, ele pode até dizer, para ele não faz diferença entre dizer e criar, porque o verbo cria e o verbo é pronunciado. Amém. Que aula maravilhosa. Nosso professor e filósofo acabou de trazer aqui. Claro que ele enxugou muita coisa aqui por conta do tempo. Ele também está com compromisso também já de trabalho. E como o senhor cita aí a questão a tradução do Novo Mundo, é os Testemunhos de Jeová que usa essa ideia, né? Na tradução do Novo Mundo, eles traduzem. Eu ia até trazer a Bíblia do Testemunho de Jeová hoje, acabei fugindo da mente. Mas a última expressão do versículo aí é Isso. E o interessante, e quando ele no versículo 2, quando ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, eles dizem que eles apenas vão asseverar que esse Deus menor, esse Logos, que é menor, ele foi apenas um instrumento da instrumentalização da criação. Justamente, a gente até estudamos isso na lição agora que passou, o verbo se fez carne, a gente pontuou justamente essa questão também. Eles colocam justamente isso. Então, a aula está aí. Muita coisa tem. Espero que o professor volte outras vezes para a gente poder dar continuidade. É muita coisa para a gente aplicar em pouco tempo, em 50 minutos, às vezes no máximo 1 hora. Mas esse é o segundo trimestre aí que a gente vai ter agora, em 2025. Então você vê a introdução e a diferença, o quanto a gente aprendemos agora através dessa pequena introdução da fala do nosso professor, o quanto a gente, ele falando aqui, eu estava meditando aqui, o quanto a gente de fato precisa mergulhar para a gente aprender mais sobre as questões bíblicas. E tanto a gente estuda isso na questão da palavra, né? E o próprio Espírito Santo dá a revelação, mas é necessário também a gente correr por fora em alguns materiais, e também são materiais também, são materiais que a gente pode dizer confiáveis, né, professor? Que a gente pode trabalhar por fora, inclusive se o senhor está com um livro aí, se quiser apresentar alguma coisa aí, que a gente pode estar estudando por fora alguns livros, alguns estudiosos, né, alguns historiadores, tudo isso vai agregar dentro do assunto. A gente sabe que a palavra de Deus ela é genuína, verdadeira, é o próprio Espírito Santo dá o esclarecimento, mas a gente não pode esquecer também que o pilar bíblico também e as coisas que estão escritas na Bíblia, a gente sabe que teve época, cultura, idioma. Então tudo isso, para a gente entender também a palavra, a gente precisa estudar a cultura e estudar o idioma da época, estudar para quem foi feito, né? O povo. Então tem muita coisa que a gente, para poder entender dentro da palavra, a gente precisa dar umas fugidas em alguma literatura histórica, né? Alguma Bíblia, literatura arqueológica, para a gente poder entender todo o conceito histórico da época, né? A gente está falando de quase 3.000 anos, a gente está falando de diferença, né? Se divisou. Então, para a gente entender o que aconteceu naquela época, os apóstolos escreveu naquela época para aquele povo, para aquela época, para aquela cultura. Então, para a gente entender tudo isso, é preciso a gente... Então, por isso que a gente traz aqui, eu fiz questão de o professor, e sempre faço quando a gente traz alguém aqui na bancada, quando eu peço para eles falar a respeito das suas formações teológicas, que a gente chamamos da sua formação secular, não é para aparecer ele, não. É para que, de fato, vocês tenham convicção de que a gente traz pessoas aqui, pessoas que têm domínio no assunto, para não trazer qualquer pessoa aqui que vai falar qualquer coisa e vai ser mais daquilo que a gente sempre está escutando por aí e às vezes damos seguimento a uma coisa que está errada e a gente continua nesse caminho. Então, por isso, quando eu trago
alguém aqui na bancada, sempre eu trago alguém que é específico daquela área e que ele tem formação teológica naquela área. Não quer dizer que a gente não vai trazer, tem outras pessoas que a gente com certeza vai trazer aqui, mas a gente tem o cuidado de quem a gente traz aqui, de trazer algo bíblico, sólido, né? Que tenha uma bagagem para que a pessoa não chegue aqui, porque é um canal que vai ser, muitas pessoas assistem, e além do mais, a gente estamos tratando da palavra de Deus, né? Então, aquilo que, quando se trata da palavra de Deus, a gente tem que ter o máximo de cuidado para a gente não ocorrer os erros. A gente acabamos de estudar uma lição que falou muito sobre isso, a questão das heresias, a questão do ponto de vista de fulano, ponto de vista de ciclano, e às vezes o ponto de vista atrapalha um pouco, né, professor? A questão bíblica, teologicamente falando, bíblica, a doutrina bíblica. Então, por isso que eu sempre peço para eles falar a respeito das suas formações. Então, nosso filósofo, professor Fernando Bezerra, tem muita bagagem, é professor também de seminário também, então tem muita bagagem. Então, quando os homens de Deus chegam aqui e fala com muita base, porque eles são da área, eles sabem o que ele está falando, ele tem profundidade, tem bagagem para falar. Então, já chegou, estourou nosso tempo já. Então, o que fica para nós nessa noite é a gente pegar, e você vai estar aí no vídeo aí, escuta o vídeo, volta se for preciso, pausa, faz as tuas anotações, para na aula de domingo, dia 6 de abril, você está com um material bastante vasto para poder aplicar na sala. Essa lição introdutória é uma lição que às vezes, professor, engana muito, que às vezes a pessoa pensa que é fácil, pensa que é uma lição introdutória, e aqui eu já estava vendo aqui o quanto eu vou ter que estudar também essa semana para domingo. Então não é fácil, não é porque a lição introdutória está abrindo o trimestre, às vezes já as pessoas jogam um bocado de coisa ali, né, pegam um apanhado de tudo quanto é coisa e volta ali na hora na aula, mas veja que não é bem assim. Veja o quanto o professor colocou aqui, juntamente com o professor Fabiano Bezerra, e não deu nem tempo, e tem muita coisa aqui no computador, material muito vasto aqui. Vocês observem o quanto ele falou aqui que vai agregar para a aula de domingo, para a gente dar seguimento a todo esse trimestre. E aí a lição introdutória é uma lição que ela vai abordar tudo que vai ser trabalhado durante o trimestre. Então, veja a importância da primeira lição, que vai trabalhar as demais lições, que vai trabalhar todo o corpo da lição e do trimestre. Então, muito grato a Deus pela vida do nosso professor Fernando Bezerra, e é uma honra para a gente, o canal EBDcast, o senhor está aqui com a gente nessa noite. A gente vamos encerrar. E já quero te convidar, você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, assina o sininho de notificação para toda vez que chegar a novidade, você receber em primeira mão. Compartilhe o vídeo no canal lá da EBD. Eu sempre digo, sempre oriento aqui, fala com o dirigente da EBD, fala com quem é responsável pela EBD na tua congregação, pede permissão a ele para colocar, também não coloca sem a permissão dele, pede ao dirigente permissão para poder colocar o link do vídeo lá no grupo da Escola Bíblica Dominical, coloca também no grupo de amigos, que vocês sabem, até de pessoas que não é evangélica, coloca que isso aqui é a palavra de Deus, é para que isso aqui, esse verbo se fez carne, veja, desceu, se humilhou, deixou toda a sua majestade em glória e habitou aqui entre nós para poder nos resgatar de novo, que a gente perdeu isso lá no Jardim do Éden. Então, isso aqui também é um material para que você esteja divulgando como um material de evangelização, para que mais pessoas possam conhecer esse verbo que se tabernaculou, como falou o nosso professor Fernando Bezerra. Então, muito grato. Professor, para a gente fechar, se o senhor quiser falar alguma coisa para a gente fechar a lição, e depois a gente ora, encerrando. Queridos, eu só queria agradecer, Joel, pelo convite. Amém. Sabemos que o que nós fazemos aqui é uma introdução a nível de uma propedêutica, uma introdução singela acerca do assunto. Nós não conseguiríamos exaurir jamais um tema tão vasto como esse. Verdade. Nós nos aprofundaríamos aqui por algumas horas discutindo apenas esse primeiro versículo, essa estrutura desse primeiro versículo e o cargo que ela traz, tanto para a teologia como para a filosofia, quanto para toda a tradição. Eu quero recomendar aos irmãos, sobretudo aos professores, o Interlinear, a língua Interlinear, que é um livro que não é a Bíblia, na verdade, mas ela está em português e em grego, serve para uma melhor aplicação de uma exegese, uma hermenêutica, porque aqui ele tem
pelo menos 3 versões de tradução, a NTH, tem aqui a revista corrigida, tem revista atualizada e tem o texto em grego original. Aí aqui a gente consegue fazer uma tradução literal do texto em grego e ver como ela se aplica. E aí temos algumas outras traduções aqui, ó. A revista atualizada e a HLTH, tem a revista atualizada também por aqui, e às vezes ele usa o subsídio da corrigida e às vezes da NVI. Então é um texto muito bom para quem tem tanto essa do Novo Testamento, que é um compilado apenas, e o do Antigo Testamento são 4 volumes. Infelizmente não é tão acessível, porque ainda tem um preço bem caro. Provavelmente estão fazendo um compilado completo do Antigo e Novo Testamento juntos. Só no Antigo são 4 volumes desses, enorme. Claro que não está no grego, está no hebraico. Aqui está no grego e serve para a gente fazer esse apanhado melhor da interpretação da Bíblia na exposição mais confiável. Tem comentário que é bom. Tem Bíblia de estudo é bom. Mas se você conseguir arranhar um pouquinho do grego, arranhar um pouquinho do hebraico, fazer a sua própria exegese, a sua própria interpretação, é muito mais confiável. Verdade, muito mais confiável. Justamente. E como falou nosso professor, nem sempre o material desse é acessível a todos, mas uma dica que a gente sempre dá aqui no canal, vai na loja lá de aplicativo, baixa um dicionário Strong, baixa o dicionário interlinear, isso facilita muito, porque ele traz, e outra coisa também que a gente sempre fala, várias traduções. Você pega a Bíblia com várias linguagens, várias traduções, e vai facilitar muito. Não fica somente numa linguagem, porque às vezes compra-se muita Bíblia da própria linguagem. Não faz diferença alguma. Você vai estar com uma tudo de material com o mesmo pensamento. Então você pega a Bíblia com a versão mais atualizada, linguagem de hoje, NVI, King James, Bíblia de Jerusalém, e foi até bom o senhor falar, eu tenho ela no celular, vai lá na loja de aplicativo, procura a Bíblia de Jerusalém, às vezes ele está lá em Bíblia Yel Shalom, você vai achar que é a Bíblia de Jerusalém, dicionário Strong, interlinear, comentário bíblico, tudo isso você encontra na loja de aplicativos, se você não está com condição de pegar um material desse, mas as redes sociais está aí com um material grátis, totalmente grátis, e tem muito material bom que você pode estar estudando, e não está com condição de comprar, de fazer uma mini biblioteca ali, mas você pode ter isso no seu celular, na palma da sua mão, e isso vai facilitar muito o aprendizado e a compreensão, como falou nosso professor, quando você vai para os originais, grego, hebraico, e você tem dificuldade na palavra, você abre o dicionário Strong, já dá ali como é o nome? A definição da palavra, né? Você clica ali, ele já dá a definição da palavra. Eu vou até colocar depois esse material, vou colocar também abaixo no link aí do vídeo, vou ver se eu coloco o que eu tenho aqui no celular, disponibilizar também para vocês, porque você já aperta no link e já entra direto, e é só baixar no celular de vocês. Então, professor, muito obrigado. Eu que agradeço, James. O senhor tenha... pedimos uma bênção especial na sua vida, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a sua vida. E com certeza voltaremos aqui mais uma vez, o Senhor vai voltar aqui mais uma vez, outras vezes, né? Para a gente estar dando continuidade a esse assunto tão abençoado. Então, para a gente fechar agora, vou fechar com a oração, para a gente estar agradecendo a Deus por essa abertura do segundo trimestre, e creio que vai ser de bênção em nossas vidas. Se eu puder orar, professor, vai ser de bênção. Faremos assim: Senhor Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por tua imensa, infinita misericórdia que nos alcançou. Senhor, agradecemos a Ti pela essa singela reflexão que fizemos nessa noite. Abençoa teus filhos que nos ouviram. Continua nos dando sabedoria e entendimento com a Tua palavra. É isso que te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina hoje e eternamente. Amém. Amém. Então, quero agradecer a todos, agradecer ao nosso professor mais uma vez, nosso professor também, Fabiano Bezerra, que precisou sair. Então fica conosco e não perde a segunda aula desse segundo trimestre. Eu vou logo aqui para botar aí na telinha para vocês. Vai ser o Novo Nascimento, lição 2, dia 13 de abril de 2025. Vai ser a lição O Novo Nascimento. Então fica na paz e esse foi o seu momento EBD Cast.